Diferente do que muita gente pensa, eu não tive nenhum berço de ouro, não. Pelo contrário, os meus pais passaram inclusive pela pobreza e nunca faltou recursos, alimentação, uma vida básica e ok, mas enfrentando a dureza de um trabalho no campo ou de um trabalho no comércio, a divisão, né, do pouco que se tinha entre muitos irmãos. Eu nasci em Caruaru, Pernambuco, sou filha única e acompanhei a luta dos meus pais e cresci desejando mudar a vida deles, não só a minha. O meu pai muito cedo saiu de Camusim de São Félix, cidade lá no interior de Pernambuco, onde morávamos, para empreender, para alçar voo, primeiro em Recife, depois chegando em São Paulo. Em 1995 ele entra na carreira de profissional da beleza, se torna um especialista em penteados e se transforma nesse ícone, no mago das noivas e todas as conquistas que muita gente sabe a respeito dele. O nosso fantástico Paulo Persil, que é meu pai, que muito me orgulha. Mas eu não fui criada com ele, né? A minha criação, a minha base de criação é com a família por parte de mãe. Logo, quando eu tinha 3 anos de idade, há uma mudança da nossa família para Minas Gerais, para a cidade de Engenheiro Caldas, que é ali na região leste de Minas, próximo a Governador Valadares, e minha infância foi vivenciada ali. Uma infância dentro do comércio, acompanhando a rotina do meu tio, primos, da minha mãe, dentro de restaurante, lanchonete, bar, que era ali o perfil de negócios da família. A minha mãe sempre empreendeu e sempre quebrou muito a cabeça com isso, porque fazer gestão sempre foi muito difícil para ela. Uma salgadeira de mão cheia, com a capacidade de criação e de meter a cara e fazer acontecer muito grande, mas aquela dificuldade de gestão financeira e o desequilíbrio que isso causa em meio a tentativas, acertos, erros, muitas falências. Eu acompanhei tudo isso e desde os 9 anos de idade que eu trabalho no comércio, trabalho fritando coxinhas, trabalho servindo mesas, atendendo o público, cobrando, passando troco, fazendo pequenos serviços de office boy que eram necessários. A minha mãe solteira, eu filha única e principal apoio para ela desde sempre. E eu sempre fui uma criança à frente do meu tempo, com uma certa maturidade para lidar com tudo isso. Os meus pais também trabalham desde muito cedo e, diferente de mim, foram trabalhos bem pesados na agricultura. E eu não queria aquilo para mim, obviamente. Também não desejava permanecer naquele estado de atendimento, de trabalho dentro do comércio. Eu sempre desejei algo mais. E o meu sonho de criança era ser artista, era ser alguém muito importante, com reconhecimento, escrever meu nome na história. Então já pensei em ser dançarina, cantora, atriz, jornalista, até que sim, quando saí da escola, do ensino médio, prestei vestibular para jornalismo lá na cidade de Caratinga, em Minas Gerais. Passei, iniciei a faculdade e acabei trancando, deixando essa faculdade incompleta após o nascimento da minha primeira filha, a Maria Eduarda. Eu tinha 20 anos de idade, precisava trabalhar muito, a história aí de muita gente, né? Precisava trabalhar, o foco era trabalhar, criar, cuidar dessa criança maravilhosa que veio para minha vida, e eu decidi dar um tempo na faculdade. Eu já não estava tão satisfeita assim com a vida profissional, o que eu já tinha conquistado até esses 20 anos de idade, queria algo mais. Eu estava vivenciando o melhor da minha carreira naquele momento, naquela cidade,
porque com 17 para 18 anos eu conheci pessoas maravilhosas e tive a oportunidade de ter experiências numa TV a cabo local e, na sequência, na Rádio Cidade de Caratinga, apadrinhada pela Graziela Ângelo e o José Carlos Cerqueira, que foi um marco na minha vida. Trabalhar com jornalismo, escrevendo matérias e com locução, trabalhando com comunicação, era o que eu tanto queria. E eu descobri na rádio uma grande paixão de executar essas atividades e de ser reconhecida por essas atividades. Naquela altura eu já utilizava o sobrenome Persil, que é um nome artístico. Hoje o meu pai tem o Persil no documento, mas a criação desse nome artístico veio através da junção do de Pereira com o Sil de Silva, Persil, porque meu pai, anos antes, ao empreender na carreira beleza e se tornar cabeleireiro, especialista em penteados, não queria utilizar o nome tradicional, o sobrenome tradicional ou comum que ele tinha. Ele criou um nome artístico que foi o Persil. E eu me apropriei disso e já na época da rádio utilizava esse sobrenome e naquela região atingi reconhecimento, atingi um nível muito interessante na minha carreira na área da comunicação e já conhecida como Gleice Persil. Só que para mim, ali aos 20 anos, eu já tinha atingido o máximo que eu podia dentro daquela realidade que eu tinha. E eu queria mais. Mãe, arrimo de família, uma série de responsabilidades, desejando um estilo de vida diferente do que os meus pais tiveram na infância, na adolescência, desejando algo diferente para minha filha. Eu tomei a decisão de sair de Caratinga e vir para São Paulo. E vir para São Paulo não foi nada fácil. Eu não cheguei aqui e encontrei um mar de rosas me esperando, uma vida fácil, casa montada, dinheiro na conta. Não, de forma nenhuma. Primeiro que eu não pude nem sequer trazer minha filha, que era uma bebê, num primeiro momento. Ela ficou lá em Minas com a minha mãe. E aqui eu me estabeleci, trabalhei e me estabeleci para poder trazê-las. A minha mãe já morava comigo, já dependia de estar próxima e eu dependia dela também pelos cuidados com a primeira neta. Então levou um tempo até que eu pudesse trazer a minha filha com 1 ano e pouco de idade para São Paulo. Aqui eu morei numa pensão na Rua Taguá, no bairro da Liberdade, até ter condições de alugar o primeiro apartamento aqui no bairro Bela Vista, onde eu montei a casa e trouxe minha mãe, a filha e passei a viver essa experiência de residência, de lar e de estar com a minha família aqui em São Paulo. Vim na intenção, no desejo de trabalhar em uma rádio, em uma revista, em uma TV, sempre com esse anseio da comunicação social, mas caí dentro de um salão de beleza, porque a oportunidade que eu tive naquele momento, em 2010, foi de trabalhar com o meu pai, especialista em noivas, um dos departamentos fortalecidos que ele tinha e que precisava de um trabalho comercial, era o departamento de noivas e foi o meu primeiro emprego na área da beleza.